Posso iniciar, então, agradecer novamente a professora Tatiana Ferraz, que é a professora de jornalismo da Universidade Casper Libero, São Paulo. Podia comentar um pouco de ti aí, Tatiana. Qual é a tua formação e por que tu te interessa tanto por esse tema aí, medicina e saúde em geral, claro, e a evidência, né? Claro. Bom, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez, né, É muito perigoso pedir para jornalista falar o que ela quiser, porque a gente fala pelos cotovelos, então se eu falar demais, vocês me interrompam. Eu sou formada pela Universidade Metodista em jornalismo, fiz meu mestrado na área de humanas. E fui repórter durante 15 anos, trabalhei em rádios como Jovem Pan, Eldorado, Estadão, trabalhei na TV Cultura, trabalhei na TV Record, no SBT, enfim, tenho uma vasta experiência como repórter mesmo, repórter de rua e sempre para rádio e televisão. E sempre gostei muito das matérias sobre saúde, era a editoria que eu mais gostava, que eu mais me identificava, adorava entrevistar médicos e falar sobre várias coisas. Inclusive, eu tenho os 2 prêmios que eu ganhei como jornalista, são justamente 2 matérias de saúde. Uma foi sobre doenças cardíacas, né, que eu fiz uma série de entrevistas com estudiosos pela Rádio Eldorado, e o outro foi algo que a gente falou também sobre consumo de medicamentos e tal. Então, é mais ou menos isso. Aí, vi que na Unifesp eles estavam abrindo as sessões e aceitando pessoas de humanas, e já tinha uma jornalista fazendo o doutorado, resolvi ir para lá e me apaixonei pela medicina baseada em evidências, criei um curso de medicina e jornalismo na Faculdade Casper Libero, que foi objeto do meu doutorado, né? Eu estou fazendo um ensaio clínico, eu fiz, na verdade, um ensaio clínico randomizado pedagógico, né? Eu peguei 2 grupos, um controle e uma intervenção, fiz um teste com todos eles sobre conhecimentos em medicina, e eu comparei os resultados daquelas pessoas que fizeram o curso e as que não fizeram, para ver se o curso foi eficaz para jornalistas, para tratar assuntos de saúde. Esse foi o objeto de estudo, mas depois disso, esse curso já teve várias edições, e a gente está formando vários jornalistas e que estão se empregando em lugares muito bacanas e na minha opinião, praticando bom jornalismo, até porque eles tiveram essa base que nenhum estudante de jornalismo tem. A gente tem aula de jornalismo econômico, jornalismo político, mas a gente não tem jornalismo de saúde, o que eu acho uma falha. Então, esse é o meu grande sonho, a minha grande luta, né? Quem sabe, antes de morrer, eu ainda vejo alguma universidade brasileira colocando na grade curricular jornalismo em saúde. Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo esse curso livre, que é o que a gente pode passar de conhecimento. E para terminar de me apresentar, eu não posso deixar de dizer que a grande inspiração de toda a minha vida, né, e essa carreira, é o meu pai, Dr. Ailton Ferraz, que é formado em medicina pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina na época, né, na turma de 63, ele tem 82 anos, ainda pratica a medicina de certa forma, e eu tenho orgulho de dizer que ele lembra e valoriza muito as aulas de bioestatística da faculdade, então muitas coisas do meu doutorado eu cheguei a conversar com ele. Então, eu costumo dizer que, para mim, ele é o melhor médico do mundo, né? Porque é um cara que, apesar da idade, apesar da tradição, né, e da experiência clínica, ele nunca se voltou para a pesquisa, ele valoriza demais a ciência e também a evidência na medicina. Isso é uma breve apresentação minha para falar um pouco sobre essa minha intenção, que é fazer com que jornalistas escrevam melhor e analisem melhor a saúde antes de passar informações equivocadas ou exageradas para a população. Tatiana, essa sua fala, né, sobre o seu pai e a bioestatística, casa bem com a pergunta do Rafael, né, o RP ali é o Rafael Pacheco, né, sobre o fato de que, a percepção, né, de que a mídia em geral assume que todos os médicos são pesquisadores, cientistas, sendo que a minoria segue carreira acadêmica, né, e poucos médicos realmente são cientistas de fato sendo entrevistados, né, na maior parte das vezes são
os profissionais que estão trabalhando como clínicos, né, não necessariamente os cientistas sendo entrevistados. E acho que casa bem com o que você estava falando do seu pai, porque bioestatística acho que não é a matéria preferida, né, de muitos médicos, então, aí acho que você pode responder. Sim. Bom, primeiro, grande doutor Rafael Pacheco, grande colaborador, me ajudou muito a construir as aulas de Medjô, já participou dessas aulas, o pessoal lá da Cochrane, um grande abraço para você, Rafael. E é exatamente isso. O que eu costumo dizer nos meus cursos é o seguinte: médico não tem que dar entrevista porque é médico. Isso não é desmerecer o trabalho, né, do clínico. Eu respeito muito meu pai, que nunca se dedicou à pesquisa, mas tem uma experiência clínica absurda, fez não sei quantos mil partos e lidou com diversas complicações. Quer dizer, a gente não desmerece. Mas se um cara está lá estudando, a gente não vai ter como não usar o exemplo do coronavírus, né? Quer dizer, a gente tem o infectologista, que cá entre nós não é aquela especialidade, né? Também o sonho de todo médico, que é uma coisa meio complicada, meio chata, quer dizer, a pessoa estuda isso a vida inteira, estuda outros tipos de doenças, sabe sobre dengue, sobre o mal de Chagas, sabe sobre várias coisas, sobre AIDS. Aí, de repente, acontece uma epidemia, uma pandemia como essa, e quem dá a sonora é como a gente chama no jargão jornalístico, que é aquele pedaço de entrevista que você coloca no ar. Quem dá a sonora é um cardiologista, é um cara que não, mas é o médico do meu avô, ele é muito bom, ele é muito legal. E eu falo que isso é um erro, médico não tem que dar entrevista só porque é médico. Quem tem que dar entrevista é a fonte exata, é aquela pessoa que tem uma visão do todo, é aquela pessoa que pode, como eu digo sempre no jornalismo, relativizar aquela notícia, né? Porque às vezes todas as notícias são dadas com o mesmo grau de importância. E quando a gente entrevista um especialista, ou quando o jornalista entende um pouco mais de medicina, ele sabe qual foi o tipo de estudo. Quer dizer, sabendo qual foi o tipo de estudo, em que fase está o estudo, ele é capaz de dizer para o leitor, para o telespectador, a partir de quando que aquela coisa vai estar disponível e para quem exatamente ela vai estar disponível. Então, assim, é o que eu costumo dizer, a gente tem que entrevistar o pesquisador. Se acaso for uma pessoa que tem experiência clínica e que tem muita experiência em pesquisa, ok, mas a gente tem, um dos principais pilares do jornalista, para qualquer notícia, não só em saúde, é você buscar a fonte ideal. A gente costuma dizer que jornalista não tem que saber de tudo, mas ele sabe quem sabe. E isso vale muito para a área da saúde, porque eu não tenho que entrevistar um engenheiro só porque ele é engenheiro, eu não tenho que entrevistar um professor só porque ele é professor, quer dizer, eu tenho que pegar a fonte, aquela que saiba me dar mais informações mais precisas, né? E eu até acho que no início as pessoas ouviram mais esses médicos, pessoas aleatórias. Depois eles começaram a se concentrar um pouco mais nos epidemiologistas, o pessoal especializado nesse assunto. Mas, de fato, é algo que a gente tem que colocar na cabeça de quem faz comunicação. A gente tem que achar a fonte certa para tudo. E para a saúde são aquelas pessoas que estão, que dedicam a vida deles à pesquisa. E eles é que estão mais preparados para falar sobre vários assuntos. Tatiana, a gente havia comentado que o assunto do dia é sobre a OMS e a possível não financiamento dos Estados Unidos. Eu queria que tu comentasse, eu busquei em 3 jornais brasileiros a notícia e como é que foi a chamada, né? No estado de São Paulo, coloca: China e Europa lamentam suspensão do financiamento dos Estados Unidos à OMS. No Globo, Trump anuncia a suspensão de contribuição à OMS. E a Folha de São Paulo coloca: egoísta e fora de hora as reações à ordem de Trump de suspender repasses à OMS. Então é a mesma notícia colocada de maneira bem diferente entre os 3 jornais brasileiros, né? Como é que é decidido isso na redação? É complicado, é bem complicado. Enfim, essa é uma notícia, doutora Ayrton, que é meio fácil de fazer a manchete. Tem algumas que é um pouco mais difícil.
Essa, digamos, que assim, é um fato muito cru, quer dizer, ele anunciou que vai deixar de dar dinheiro para a OMS. Né? Alguns jornais foram além, quer dizer, já tem a repercussão disso, que são pessoas lamentando. Já tem manchetes que são mais críticas, então dependendo do que a gente chama de linha editorial, você pode dizer alguma coisa, mas o principal mesmo é o anúncio de que ele vai deixar de dar dinheiro. Então, a cabeça do jornalista, né, do geral, que depende muito do meio que você trabalha, do qual jornal, qual a TV, qual a rádio, depende muito disso, mas na cabeça da gente a gente precisa saber o fato, né, o que aconteceu, por que aconteceu, e qual a consequência disso, e possivelmente ouvir alguém que saiba do assunto para dar aquela opinião de fora. Quer dizer, essa seria a cabeça de um jornalista olhando essa notícia. Para a cabeça de uma jornalista que estuda medicina, estuda medjo, né, como eu costumo chamar carinhosamente, porque não é nem medicina nem jornalismo, é medjo. Eu faria uma manchete, se eu tivesse a liberdade editorial, eu faria uma manchete assim, Donald Trump não explica em qual informação técnica ele se baseou para dizer que a OMS não fez o seu papel, né, na história da pandemia, porque ele disse que ela agiu mal, e que justifique, né, a suspensão do pagamento. Quer dizer, a manchete não é exatamente isso, mas eu faria uma manchete, né, pensaria um pouco mais, porque para mim o principal é isso, que me chama mais a atenção. Como é que e aí a gente fala de tudo, né? A gente fala de judicialização da medicina, de várias coisas. Quer dizer, em que parecer técnico se baseou o presidente para criticar a atitude da OMS? Quer dizer, eu imagino que a OMS está cheia de cientistas, de estudos, e que as decisões sejam baseadas em fatos. E a gente está vivendo uma época em que os políticos se baseiam na cabeça deles, e para tudo, não é só para a medicina. Por exemplo, você tem o problema da Cracolândia. A gente tem um pessoal de humanas que estuda dia e noite o problema das populações de rua em São Paulo, no Rio, no Brasil, quer dizer, sabe o perfil dessas pessoas, o quanto elas consomem de droga, qual o perfil da família dessas pessoas, quer dizer, sabe todos esses dados. E eles têm pareceres técnicos para que as pessoas que estão no poder tomem decisões. Como é que a gente vai resolver o problema da Cracolândia? Perdão, tem gente que não é aqui de São Paulo, a Cracolândia é um bairro aqui de São Paulo, no centro da cidade, que se concentra a pobreza, o pessoal que usa drogas, enfim, que é um lugar, assim, um rincão esquecido, né, de pessoas. E é um problema sério, esse é um problema sério, as pessoas tentam resolver. E aí os dirigentes, eles, não, eu acho que é legal a gente jogar uma bomba na Cracolândia, espanar todo mundo, cada um vai para um lado e resolve. Isso não é baseado em absolutamente nada. Só que a gente está vivendo uma época em que, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, governantes tomam decisão da cabeça deles, quer dizer, porque eu sou o presidente, não, se é uma decisão sobre saúde, eu tenho que consultar pareceres técnicos. Se é uma decisão sobre engenharia, não, eu vou tirar aquele pilar daquele prédio porque eu acho que não fica bonito. Não, o prédio vai cair, né? E nesse caso, eu acho que essa atitude do presidente, eu não estudei ainda a fundo, vou fazer isso a hora que eu tiver um pouco mais de tempo, de ver exatamente os argumentos e tal. De fato, eu vi os telejornais e hoje só vi as manchetes. Mas eu questionaria qual foi o parecer técnico em que uma pessoa que é um presidente de um país, uma potência mundial, em que ele se baseou, quer dizer, que autoridade que ele tem para questionar um órgão que fala sobre ciência. Eu acho que eu iria por aí, né? E você vê que eu não posso nem justificar, né? E nem, quer dizer, é praticamente clara a minha posição sobre isso, mas o jornalista tem que tentar ser o mais imparcial possível. Então, para mim, o que chama atenção é isso. Quer dizer, o cara fala que não vai mais dar dinheiro porque a OMS errou. Ok, explique esse erro, em que o senhor se baseou? E aí as consequências, né? Será que isso pode prejudicar a saúde de muitos? Quer dizer, a OMS trata da saúde em todo o mundo, em todo o planeta. A gente sabe que as situações são muito diferentes, né? Conforme a riqueza, saneamento básico e condições de saúde de cada país. Então, assim, a minha manchete seria mais para esse lado. Ótimo. Muito obrigado. Na tua colocação, eu lembrei, teve um encontro em Brasília com o Ministério da Saúde, a Fiocruz Brasília, e o pessoal do Canadá. E aí os técnicos do Ministério da Saúde comentaram
com esse expert do Canadá, como que era no Canadá, porque muitas vezes eles apresentam o parecer técnico para as autoridades do Ministério e que não seguem as orientações do parecer, se era assim no Canadá também, principalmente políticas informadas por evidências. E a resposta do expert John Lewis foi que no Canadá também acontece isso, e que a responsabilidade de tomada de decisão é do governante que foi eleito democraticamente, e ele que vai ser cobrado pelas decisões dele e também na eleição. Então, isso não é uma particularidade só do Brasil, né, que o técnico tem que exercer, que é o que a gente está discutindo aqui, é baseado na melhor evidência. E tem que colocar numa linguagem que seja acessível por quem toma a decisão. Agora, se vai ser seguida aquela recomendação ou não, isso depende do gestor que foi eleito para isso, né? E ele é que vai ser avaliado pela população, né? Então... exatamente. É que a gente não tem, infelizmente, essa cobrança. E vem da falta de conhecimento e da valorização à ciência e ao estudo, né? A gente vê os países que mais investem em educação, né? Eu não fiz esse estudo, mas muito provavelmente devem ser aqueles que têm mais condições de cobrar de seus governantes. Quer dizer, quando a gente não valoriza a educação, não valoriza o conhecimento, não valoriza a ciência, dificilmente a gente vai formar cidadãos críticos, que possam ter essa atitude cidadã, que é imaginar que a política interessa sim e que as pessoas que estão lá são responsáveis diretas por aquilo que acontece na nossa vida e não estariam lá se não tivessem sido eleitas pelo nosso voto democrático, né? É um problema um pouco mais profundo do que a gente imagina. Isso. Bom, vamos ouvir o que o pessoal está colocando. Daniela, está acompanhando aí a lista? Estou acompanhando. Então, eu vou na sequência para não correr o risco de perder nada, né? A Angélica Estrada está falando, a mídia tem sido alvo de críticas, né, de significativa parcela da população, que atribui aos meios de comunicação a instauração de pânico, entre outras questões. E aí ela pede a opinião da Tatiana sobre quais os principais desafios que a mídia ainda enfrentará para informar e orientar a população, ou seja, cumprir o nosso papel. Estou imaginando que a Angélica é jornalista. Sim, a Angélica é grande turma de Med-Jo. Olha, é muito difícil, né? É muito difícil, Angélica. E assim, a gente tem que falar sobre duas coisas. A gente tem que falar sobre mídia e sobre jornalismo. A gente tem que fazer uma pequena divisão. O jornalismo, ele é mídia, mas nem tudo que é mídia é jornalismo, né? Então, se você pega a publicidade, WhatsApp, Facebook, isso tudo é mídia. O jornalismo, né, a gente vai falar do jornalismo bem feito, ele é uma pequena parte, né, desse pedaço, que é aquele que busca, de fato, informação e ser o canal condutor do fato e a tradução para a comunidade. Eu acho, Angélica, que a gente está enfrentando um desafio agora. Eu não vejo a hora disso tudo passar, ou pelo menos melhorar, para que a gente comece a ter papers, estudos, debates sobre o papel da imprensa nessa crise do coronavírus, porque eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz, eu até tive amigos que mandaram WhatsApp para dizer isso. Eu nunca ouvi a palavra evidência científica e medicina baseada em evidências tão pronunciada nos meios de comunicação. A gente quase não ouvia esse termo. A gente ouvia comprovação, não é comprovado, não está provado que tal coisa faz bem, que tal coisa faz mal. E pela primeira vez a gente está falando bastante sobre isso, né? Pela primeira vez a gente está tendo uma cobertura massiva sobre algum assunto que é de saúde, que está mexendo com todos. De certa forma, o jornalismo dobrou de audiência, né? Em TVs, em jornais, em sites. A gente tem um aumento muito grande dos cliques nos assuntos noticiosos, e não no Big Brother Brasil, na dieta do arroz e nessas coisas que a mídia fabrica o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente está tendo um grande desafio, e assim, pelo que eu posso acompanhar, né, porque são muitas coisas, eu acho que o jornalismo está se saindo muito melhor do que a gente imaginava, por conta disso. Acho que alguma luz
no universo fez com que os jornalistas, mesmo sem o treinamento necessário, que são muito poucos, fossem aos poucos atrás das fontes de fato que têm informações mais precisas, mais equilibradas, com pareceres técnicos para dar para a população. Então, eu acho, Angélica, que a gente está vivendo esse desafio e eu sou otimista para dizer que o jornalismo vai aprender demais com essa pandemia, né? E eu acho que muito mais jornalistas vão ficar interessados em cobrir bem a área de saúde depois dessa crise toda que a gente está passando. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que boa parte da chave da sua resposta está no fato de que também tudo está sendo considerado jornalismo e não é bem assim, né? Da mesma forma que nem tudo é ciência também, né? Que está sendo divulgado, né? De fato. O professor Luiz Correia falou um pouco disso na semana passada e ele está aqui no nosso encontro de hoje, parabenizando você pelo trabalho de treinamento de jornalistas em medicina baseada em evidências e falando que isso é essencial, né, que a gente precisa de bom jornalismo, jornalistas no papel de alfabetização científica da sociedade. E aí ele complementa, né, mais abaixo, que um jornalista bem treinado em informação científica tem maior potencial de relativizar do que opiniões médicas, né, então acho que é bem isso que você estava falando agora. O Gibran, eu acho que é Gibran, está falando que em épocas de abundância de informações, que a todo momento são atualizadas, que ferramentas são utilizadas pelos jornalistas para manter um filtro eficiente para selecionar o que é mais relevante, né, as notícias mais relevantes e que apresentam uma melhor qualidade de informação. Então, como é que vocês filtram, né, ou se isso também já vem como definido, né? Você vai verificar isso. Uhum. Bom, primeiro eu queria falar que sou grande fã do Dr. Luiz Correia, já conhecia muito antes, eu leio absolutamente tudo que ele escreve, ouço todos os podcasts, adoro, estou até nervosa de dar uma aula em que ele está participando, não, brincadeira. E queria dizer que essa história de relativizar a notícia é o que o jornalista mais precisa. E ele faz isso em outras editorias, doutor Luiz Correia, mas não faz em jornalismo. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu moro aqui em São Caetano do Sul, e é uma região que, quando chove bastante, tem ali um bairro, já teve muito mais enchente, mas hoje em dia ainda tem um bairro ali que chove e ele dá excelentes imagens, né, para os helicópteros, carro boiando, gente em cima da laje, aquela coisa toda que dá audiência, né. E aí alguns telejornais, né, que são mais mídia do que jornalismo, ficam das 2 horas do jornal, 1h45, naquela região, daquele bairro de São Caetano do Sul, que é onde eu moro, e aí a minha sogra, né, que assiste esses telejornais, desesperada, toda vez que chove, liga, achando que a família está morrendo afogada. Não, eles estão mostrando um pedaço da cidade. Quer dizer, vamos relativizar, quer dizer, aquele bairro que sempre tem problemas, mas a cidade está ok. Quer dizer, quantas pessoas estão sendo prejudicadas? E isso é um problema, porque o doutor Luiz Correia falou da epidemia de informações, eu adorei esse termo, e é exatamente isso. A gente tem que relativizar. Na pirâmide de evidência, o jornalista só usa, a maioria das pessoas usa só a opinião de especialista, e às vezes nem é um especialista mesmo naquele assunto, é só um médico. E nunca usa ensaio clínico, nunca usa estudo, caso controle, revisão sistemática, então, jornalista nenhum sabe o que é. E eu até acho hoje em dia que, claro, que o coronavírus é o assunto principal, mas a gente não tem a novidade todos os dias, né? A gente tem o quê? Números para atualizar, e assim, todos os dias ainda, isso eu também estou estudando. As pessoas estão falando demais sobre coronavírus, quer dizer, eu não sei se ainda justifica o Jornal Nacional, que é o principal telejornal do nosso país, ter quase 1 hora, né, que está tendo 1 hora, ele foi muito ampliado, e falando só de coronavírus, quer dizer, as pessoas tomam para si uma sensação, eu não tô minimizando o problema do coronavírus, não é isso, mas toma para si a sensação de que é só isso que está acontecendo no mundo, e não. As pessoas continuam morrendo de infarto, as pessoas continuam tendo derrame, as pessoas continuam caindo da laje, as pessoas continuam desnutridas, né? Ainda tem muito caso de dengue.
A gente tem casos de sífilis, né, que andaram crescendo aí nos últimos tempos, ainda tem gente com AIDS. Então, eu acho que falta um pouco de você, passando o tempo, claro, você tem sempre um espaço do noticiário reservado para o coronavírus, mas eu acho que já está na hora de abrir espaço para outras coisas que continuam acontecendo no mundo, né? Então, essa epidemia de informações que vai mais à expectativa da população, né? Que tem aquela coisa do catastrofismo, né, e de pensar exatamente o que está acontecendo comigo, o mundo está acabando, do que exatamente aquela pirâmide de notícias que é relativizar outras coisas que estão acontecendo hoje em dia. E sobre as ferramentas, é o seguinte, os jornalistas ainda não têm ferramenta, eles tratam saúde como qualquer outro assunto, então eu acho que eles entrevistam pessoas erradas, eles dão manchetes equivocadas. Eu tive uma aluna de Medjô que eu falei que eu me estendia demais, né, gente? Por favor, vocês me cortem, mas eu acho que esse é um exemplo bom para falar de ferramentas, para quem perguntou. Ela tinha feito o curso de Medjô, mas ela trabalhava num daqueles jornais, agora eu não me lembro se era o Metro, ou se era algum desses jornais menorzinhos que eles distribuem nas ruas, e ela ia falar sobre a morte da Rogéria, né? A Rogéria, acho que foi sepse que ela teve infecção e acabou falecendo. E o chefe dela queria que ela desse uma manchete dizendo que infecção de urina mata. E ela veio meio desesperada, porque, quer dizer, o chefe, né, e tem isso também, a gente tem que seguir a linha editorial, o jornalista não sai escrevendo, publicando o que ele quer. E aí a gente teve essa aluna que veio, e eu falei para ela, olha, se ele quer essa manchete, coloca essa manchete, mas dá um jeito no seu texto de elucidar um pouco mais. Então, mesmo que a manchete seja exagerada, você explica que não era a primeira vez que ela tinha infecção urinária, que já era a terceira vez que ela tinha sido hospitalizada, que já era uma paciente de risco, que tinha outros problemas pré-existentes e que, por acaso, foi uma infecção urinária que acabou desencadeando a morte. Gente, os médicos, eu não estou falando em termos muito corretos, mas assim, que ela traduzisse para o público. Sim, você deve prestar atenção à infecção urinária, mas não é porque qualquer pessoa tem infecção urinária que vai morrer. Então, isso tem a ver com utilizar o assunto e tem a ver com uma ferramenta de conhecimento, né, sobre os assuntos da medicina que os jornalistas atualmente não têm. Então, a ferramenta é simplesmente a informação. Eu vou buscar fonte, vou buscar testemunhos, e vou buscar especialistas. Só que nem sempre as fontes são as melhores, os especialistas são os melhores e as informações são as melhores. Então, o treinamento que a gente tem que dar para o jornalista é ir beber na melhor fonte de informação sobre aquele assunto, e não em qualquer pessoa. Não sei se ficou muito claro, mas é essa a minha opinião. Não, ficou claro, sim, e acho que vai de encontro a outras perguntas que a gente tem aqui. Uma pergunta, aqui está como associação de pais, mas certamente não é associação de pais, eu acho que até a pessoa se apresentou lá no início, o Mazurked, eu até brinquei com ele, né? Ele fala, né, a gente está vivendo uma epidemia viral, da mesma forma que a gripe espanhola, né, no início do século, né, passado, e naquela época, da mesma forma como agora, a mídia foi acusada de ser tendenciosa, alarmista, conspiratória, pelo então responsável pela saúde da República, né, e depois de algumas pataquadas, estou lendo literalmente agora, foi demitido pelo presidente, agora 100 anos depois, temos um presidente que faz a mesma fala. Como produzir e noticiar um problema tão sério como estamos vivendo agora e não apavorar a população? Acho que isso vai de encontro com isso que você estava falando o Ayrton tem usado um termo que a gente está monotemático, né? A gente só fala de coronavírus. E até vou complementar com uma pergunta, se parte dessa questão de ser monotemático não tem a ver com isso. Talvez se a gente tivesse uma fala um pouco mais homogênea, talvez minimizasse essa avalanche de notícias a respeito. Eu acho que para não apavorar a população, a gente tem que relativizar a notícia, né? A gente tem que relativizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava assistindo o jornal da Record, da TV Record, e como todo mundo sabe, a TV Record tem uma tendência mais a apoiar
o atual governo, inclusive porque tem uma audiência de evangélicos, enfim, de um pessoal que está muito ligado à base de apoio do presidente da República. E muitas matérias sobre coronavírus, muitas, né? Então, assisti todas dando números otimistas. Então, dizendo que a Espanha teve o menor número de mortes desde não sei quando. Enfim, eu não me lembro exatamente, mas assim, eu não fui atrás desses números, né? Porque a gente não pode ir atrás de absolutamente tudo. Eu não posso dizer que eles estavam mentindo. Eu arrisco até a dizer que aqueles dados eram verdadeiros. Só que eles escolheram somente dados positivos para dar durante o telejornal. Então, naquela coisa de percepção da realidade, quem assistiu somente o Jornal da Record, não leu nenhuma outra manchete, vai falar, nossa, está passando essa história do coronavírus, eu posso sair na rua, digamos, né? Então, assim, você pode escolher dados positivos ou escolher só dados negativos. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu não sei se eles têm um cuidado editorial de não noticiar, por enquanto, notícias boas, porque a gente já está com um problema de segurar a população dentro de casa. De repente você fala que em tal país resolveu, tal país resolveu, então aqui vai resolver, eu vou sair. Não sei. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que dizer que em tal país a mudança foi eficaz. A gente tem que falar de bons hábitos, né, que estão sendo adquiridos nos mercados, de desinfectar a mão e passar o álcool gel no carrinho. Então, eu acho que relativizar a notícia, essa é a principal ferramenta, mas para isso a gente precisa de treino, que é uma coisa que a faculdade, a formação jornalística não dá por enquanto. A gente fala sempre da semelhança, né, do jornalismo com algumas coisas da área de saúde baseada em evidências, e o que você está falando está me lembrando do viés de publicação, né? A gente não pode só publicar o que nos interessa, né? A gente tem que dar a visão do todo, né, que é basicamente a base da revisão sistemática, né? Você não escolher o que você vai mostrar, mas mostrar tudo. Eu acho que no jornalismo tem essa importância também, né, esse viés, mas a gente vê que, realmente, embora exista a perspectiva de que seja uma notícia imparcial, a gente percebe essas linhas, né, de raciocínio, dependendo do veículo que a gente acompanha. Né? Exato. A Ludmila escreveu aqui, né, que temos produzido uma grande quantidade de reportagens sobre a pandemia, estudos de atualização de dados, impactos, boas ações, serviços, e muitos pushes, eu acho que é até legal você explicar o que é para quem não é da área, né, são disparados ao longo do dia aos leitores. Esse excesso de informações, mesmo que sérias e importantes, poderia prejudicar a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo, sobre o que é ideal ou não fazer, acho que vai bem de encontro ao que você estava comentando, né? E como ponderar e investir melhor nesses conteúdos que, sendo de saúde, podem salvar vidas. Pois é, esses pushes, né, disparados ao longo do dia, são tantas coisas disparadas ao longo do dia, né, e tanta coisa que a gente recebe pelo tiozinho, a gente chama de tiozinho do WhatsApp, que é uma figura anônima que espalha coisas. Gente, é tão curioso, eu não sei se isso acontece com médicos, mas eu cheguei a receber nas minhas redes sociais notícias, né, de pessoas que, olha a inocência, né, para não dizer ignorância. Não, ela é jornalista, então eu preciso passar essa notícia para ela, porque ela precisa saber. Não passa pela cabeça da pessoa que é exatamente o contrário. Espera um pouquinho, deixa eu perguntar para esse jornalista se ele acha que isso aqui tem fundamento, se acha que tem alguma coisa. Né? É uma coisa absurda, né? A mesma coisa você chegar para um cara que é especialista em cardiologia e chegar para, nossa, você sabia que comer beterraba faz bem para o coração? O senhor devia saber disso, o senhor é médico, é uma coisa meio doida. E a gente tem essa epidemia, né, como disse o doutor Luiz Correia, quer dizer, esse excesso de informações que faz com que as pessoas não tenham a percepção. E pior, a gente está vivendo numa época de incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a gente não sabe se vai ter um milagre ou se vai ter uma catástrofe, ninguém sabe quando vão voltar às aulas, ninguém sabe quando o mercado vai abrir, porque a gente está trabalhando com a pior das situações, né, para poder todos os dias tomar uma nova decisão.
Então, até para o cientista, Ludmila, eu tenho a impressão de que está sendo difícil relativizar, quer dizer, está sendo difícil para ele. Meu Deus, o que é mais importante que está acontecendo hoje? O que é importante falar para a população? Na verdade, talvez para a população seja importante falar, continue lavando as mãos, desinfetando as coisas, não entre em contato com idosos e tal, que é aquela coisa de sempre. Mas não, todo dia eu preciso falar, por exemplo, da história da experiência com o plasma, né, que não sei quem está estudando uma vacina. Aí fora disso tem os push dizendo que não, que é uma ditadura comunista que está fazendo com que as pessoas fiquem em casa, isso é para ajudar o PT, aquelas coisas mirabolantes, né, que a gente sempre ouve. A gente teve recentemente, né, até um vídeo que viralizou de uma moça que estava passeando numa praça, numa cidade do interior, em que havia um decreto, né, para que as pessoas ficassem em casa, o policial foi lá e pediu para que aquela pessoa saísse, ela se recusou e acabou sendo presa e algemada, né, e ela, gritando, ela falou que isso era uma ditadura comunista. Olha que coisa louca, né, você chamando o policial de comunista porque estava prendendo por causa de um decreto, enfim. Eu acho que a gente está vivendo uma época de muita confusão mesmo, né, eu acho que nem jornalista, nem cientista, nem ninguém sabe exatamente, quer dizer, se eu tivesse que falar hoje, espremer o dia de hoje, dizer qual é a principal informação, eu acho que até os cientistas têm dificuldade de falar, porque na verdade não tem informação nenhuma. Vivemos a pandemia, estamos confinados, estamos esperando dados estatísticos para ver se a gente pode relaxar ou não alguma coisa, tomar novas medidas. Né? Eu acho que é isso também. As pessoas procuram coisas novas, apesar delas não existirem, digamos. Eu acho que essa sua última fala é bem importante, né? Essa questão de ficar com essa expectativa grande de que tem uma notícia hoje que vai mudar, né, que vai resolver toda a crise. E aí eu vou te fazer uma provocação antes de passar para a pergunta da Thaís, que é se você acha que parte dessa questão de sermos monotemáticos em relação ao coronavírus agora, e até essa expectativa exagerada de que a crise se resolva muito rapidamente, se você acha que isso tem a ver com o fato de que o Brasil não está acostumado com esse tipo de crise. Nós temos crises econômicas, crises políticas, mas a gente não tem essas grandes crises, né, de um furacão, de um terremoto, de algo que faça com que as aulas parem e depois a gente tenha que retomar, faça com que a gente tenha que se refugiar de alguma forma. Se você acha que boa parte dessa forma de cobertura da informação tem a ver também com essa questão da falta de familiaridade com esse tipo de situação. Eu acho que sim, totalmente. A gente não está acostumado com esse tipo de crise, assim como a gente não está acostumado, é que isso não vai acontecer nunca, quer dizer, não sei, já não se sabe, mas, por exemplo, uma situação de terremoto, né, por exemplo, ou alguns tipos de catástrofes naturais que acometem outros países, e, de certa forma, os jornalistas já estão mais ou menos treinados, né, para lidar com isso. Então, a gente não está, nem a população, muito menos os jornalistas. Mas eu ainda acho que existe ainda uma percepção de realidade por parte das pessoas que não é a real. E aí eu acho que eu posso falar. Se eu falar isso assim numa roda de conversa, acho que vão me expulsar. E eu não estou, mais uma vez, não estou minimizando o problema do coronavírus, mas a percepção da realidade que as pessoas têm é que se hoje elas forem morrer, elas vão morrer de coronavírus. E a gente sabe que isso não é real, que coronavírus é um risco, né, iminente, mas que você tem outros riscos também. Eu estou aqui com vocês conversando e tal, eu sou hipertensa, sei lá, eu posso ter um ataque cardíaco, ou estando em casa, as pessoas estão subindo mais na laje, né? De repente vão cair da laje, a gente sabe que tem um número enorme de pessoas que morrem caindo da laje antes de pegar o coronavírus, né? A gente sabe que tem pessoas que vão pegar o coronavírus e que não vão morrer, mas assim, fica aquela ideia nas pessoas de que aquilo é só aquela causa-mortes que existe hoje em dia, né, em todos os lugares. É só aquilo. Então, eu acho bem isso mesmo. A gente tem que mexer um pouco com as pessoas não têm noção de
de estatística. Primeiro, as pessoas não têm noção de que, olha, fatalmente um dia elas vão morrer, né? E não tem médico que faça milagre, nem ciência, nem antídoto, nem remédio, nem soro, nem cloroquina, nem fosfocoisa que vá salvar, né? Então a gente tem que viver sem essa neura, né? E mesmo esses dias que a gente está vivendo, ok, estamos vivendo esse problema, é preciso confinamento, as autoridades de saúde estão dizendo isso, vamos ver como é que eu posso viver da melhor maneira dentro de casa enquanto isso passar. Quer dizer, deveria ser uma coisa corriqueira, digamos, né, para quem está acostumado. Para quem não está, a gente está vivendo a Terceira Guerra Mundial, né? Aqui no Brasil é uma situação absolutamente inesperada, inédita, isso nunca aconteceu, né? Eu tenho 47 anos, nem meus pais nunca me contaram uma história de que eles precisaram ficar dentro de casa, em época nenhuma, por causa nenhuma, né? Então é por isso que, além do problema em si, que existe, a gente tem uma supervalorização da doença, porque ela é vista hoje em dia como a única coisa que pode te matar, e a gente sabe que não é, né? Deixa eu, antes de passar para o próximo, eu queria fazer uma reflexão contigo e com os colegas que estão assistindo, Tatiana. O que eu vejo, assim, na pauta do coronavírus, da mídia brasileira, segue a orientação das grandes edições internacionais, que é medicamentos novos, vacinação. Aqui no Brasil, particularmente, se discute muito em função do aspecto político, do isolamento e do problema econômico, mas fica muito inovação nesse sentido, né? E tem uma série de pautas que não aparece. Por exemplo, cuidado paliativo. Nas diretrizes clínicas, nos guidelines de hospitais americanos, europeus, isso é pauta, porque imagina morrer alguém da família que não se estava esperando pelo coronavírus, é um problema sério. Ou até um jovem, né, que não estaria esperando. Então, o end of life care, né, o cuidado final de vida, é um tema que os hospitais precisam estar preparados, e a impressão que eu tenho é que não estão. Né? Não tem, até pelo nosso hábito latino de não pensar na morte, até que está realmente inevitável, a gente procura não falar muito. E a gente sabe que tem que se preparar, tem uma série de estratégias. Outro aspecto que tu falaste, né? Há uma percepção que AVC, o derrame, né? As pessoas não estão indo no hospital porque estão com medo de contraírem o coronavírus. Isso a mídia tinha que falar, que evidentemente qualquer sinal de alarme, mesmo não tendo sintoma respiratório, a pessoa tem que ir ao hospital. Favela, o cuidado da favela, das pessoas que moram em favela e o coronavírus, se fala muito pouco, né? Agente comunitário em saúde é um recurso excelente que está sendo visto até como uma solução no Reino Unido. Saiu no Lancet, né? O Brasil pode ensinar o Reino Unido a cuidar dos pacientes que estão dentro de casa. E isso não é falado. Esse tipo de profissional, que o Brasil tem muita experiência, pode ser usado muito nesse período de quarentena, né? O voluntariado, claro que se tem falado sobre isso, mas acho que ainda há muito pouco, e a gente sabe que quem faz voluntariado com altruísmo, isso ajuda a melhorar essa situação de frustração, de tédio, de achar que a sua vida não vale nada, quando na verdade basta ligar para pessoas que estão idosas, que precisam de ouvir alguém colocar. Um outro aspecto que me chama muita atenção é que a mídia não tem falado sobre o uso de álcool. Eu imagino, isso é impressão minha, mas eu acho que não deve estar muito errado, que nesse período de quarentena deve estar usando muito álcool em excesso nos domicílios. Então, e isso obviamente gera violência, deve estar aumentando o consumo de tabaco, né, que no Brasil é um dos bons exemplos da saúde pública de ter diminuído a prevalência do uso do tabaco, e deve estar aumentando, porque as pessoas estão ansiosas e até com dificuldade para comprar alimentos saudáveis, e o cigarro tira a fome, né? E principalmente as pessoas mais pobres, evidentemente. E a mensagem que é dada para a população, e isso é até dito pelos políticos: olha, as crianças têm que voltar para a escola, porque não tem problema com coronavírus.
além de elas serem carreadores, né, terem infecção não identificada, o risco dessas crianças estarem tendo abuso físico, abuso sexual, as mulheres, quem sabe, também não está aumentando em função até do uso do álcool em excesso, poderia uma discussão da mídia colocar em relação ao que, se não deveria aumentar a taxação do álcool durante esse período, né, como política pública. Claro que não seria bem visto, né? E eu acho que, principalmente como não tem um monitoramento nas escolas, as crianças são monitoradas na escola em função de violência no domicílio e as escolas não estão disponíveis, né? Será que isso não seria um papel da mídia fazer um estímulo para que as crianças sejam mais monitoradas no período de quarentena? Eu coloquei alguns temas que eu não vejo muito a mídia colocar e os temas se repetem, né? Queria que tu comentasse um pouco disso. Certamente, cada um do pessoal aí também teria uma série de outros temas que, nesse período, são inquietações que cada um de nós pode ter, né? Exatamente. O senhor tem toda a razão, toda a razão. Até alguém aqui comentou também aumento da violência doméstica, abuso de crianças. Eu diria mais, viu? Esses dias eu sugeri para um colega da Globo News aumento de acidentes domésticos, sabe? Porque a gente não está acostumado a lidar, sei lá, com tantos instrumentos elétricos ao mesmo tempo, ou mesmo com um botijão de gás, sabe? De repente o fogo apaga, você vai lá e acende o fósforo, não sei, quer dizer, acidente doméstico também acontece bastante. Tem uma coisa meio cruel, viu, doutor Ayrton Stein? Ninguém quer noticiar aquilo que... Jornalista nenhum quer escrever aquilo que ninguém vai ler, quer dar uma manchete que ninguém vai clicar. Esse é o lado meio cruel, né? É o lado, digamos, comercial da informação. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei o doutor... Nossa, esqueci o nome dele agora. Enfim, mas para falar sobre medicina e jornalismo, e ele era um grande especialista em medicina baseada em evidências, ele me contou uma história que eu achei muito curiosa, que uma vez ele recebeu um jornalista para dar entrevista como especialista em medicina baseada em evidências, em estatísticas, e fez uma série de perguntas, mas o doutor continuou insistindo o tempo inteiro que o principal para não se pegar, era a época de alguma dessas gripes que ficaram famosas, H1N1 ou suína, bovina, enfim. E ele falou que a principal maneira do fulano não pegar, não ser contaminado por aquela doença era lavar as mãos. E ele falou para mim que ele acha que o repórter saiu extremamente decepcionado, porque você não vai ver em lugar nenhum uma manchete assim, lave as mãos, essa é a melhor maneira de não pegar o H1N1 ou o coronavírus, sabe? Agora sim, agora a gente está vivendo uma época que isso é normal, mas na época não era uma manchete, sabe? Ele tinha que pegar algum outro gancho para tornar aquela coisa um pouco mais chamativa. E nessa coisa de você querer tornar algo que não é notícia uma notícia, é que o jornalista peca. E o outro lado é que muitas informações, como cuidados paliativos, né, que o senhor mencionou, e tem várias outras coisas que não interessam. As pessoas não querem saber, isso é bobagem, eu quero... E aí vem a história, né, da educação, né, uma coisa muito profunda. Para a pessoa querer dar valor a notícias que não são tão populares ou que não são tão, enfim, mas que são importantes, ela precisa ter um preparo intelectual, né? Ela precisa ser preparada desde o início para valorizar a educação, para valorizar o conhecimento. Se ela não faz isso, né, se a criança não faz isso, o adolescente, ou sei lá, dificilmente ela vai prestar atenção numa manchete ou numa matéria que fale sobre cuidado paliativo, ou sobre uma manchete que fale sobre cuidados dentro de casa, para lavar os alimentos, enfim, essas coisas que a gente sabe que tem grande importância, mas as pessoas, de fato, não dão muito valor. Obrigado. E aí, Daniel? A Ludmila está falando aqui, né, que pegando um exemplo específico, viu reportagem sobre como evitar acidentes domésticos durante a quarentena.
Aí ela colocou, né, mas aí é um meia-culpa da imprensa, parece que não divulgamos bem. Tem uma da Thaís Guedes que falou da É, politização. eu só puxei da Ludmilla porque estava dentro do mesmo assunto. A Thaís Guedes estava falando, né, sobre a politização da questão do vírus, que ousam dizer que é o menor dos problemas diante da fome, da violência, por conta da mídia ser atacada, né, por não estar a favor com as falas do presidente. Se você acha que isso pode prejudicar o meio de informação e atrasar a eficiência do isolamento. Eu vou até complementar com duas notícias que a gente viu de ontem para hoje, que eu queria que você comentasse. Uma delas, saiu um boletim do Ministério da Saúde sobre o número de casos, o número de óbitos, casos recuperados e casos internados. E acho que está tendo uma grande confusão a respeito, porque as pessoas não estão entendendo que isso é só em relação aos pacientes que foram internados em hospitais, né? A gente não está falando da população inteira. E estão usando, inclusive, isso como assim, está perto do fim. Estamos perto do fim porque a maioria está curada. A gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que muita gente não está sendo testada, a gente sabe que aqueles dados são específicos dos internados, né, e do que se tem notícia, do que se tem testado. Então, queria que você explorasse um pouco. E a outra notícia, saiu agora há pouco, não sei se já tinha saído antes, mas começou a circular aqui no meu celular agora há pouco, sobre um outro medicamento que estaria sendo testado com uma eficácia de 94%, sendo que quem só lê a manchete, né, não para avaliar o resto, né, e também não para tomar o cuidado de interpretar a notícia, que a gente está falando de eficácia in vitro, da mesma forma que a cloroquina, né, e aí eu vou pedir para você explorar duas coisas. A primeira é essa questão, né, da gente ver a manchete e não se atentar para o resto, e tem essa questão de ser o in vitro, ainda não foi testado em vivo, tudo que permeia isso, né, e a gente vai ter o professor João Paulo na semana que vem, que já falou em uma aula do curso sobre a diferença, né, do in vitro e sobre as questões de reposicionamento de fármacos que já estão disponíveis comercialmente para tratar essa pandemia, mas também queria puxar o gancho da responsabilidade ao noticiar, porque uma coisa interessante nessa notícia, que é diferente da história da cloroquina, é que eles fizeram questão de não divulgar o composto, né, não divulgar o nome do medicamento, até porque ele está disponível comercialmente. Pô, é bastante coisa. Eu até vi hoje, na capa da Folha, que estão falando que são os cloroquiners versus não sei que lá iners, que já está virando até meme das pessoas. Está virando time, né? Time de futebol já. Quase. Exato. Tem bastante coisa. Eu vou tentar ser mais breve, porque eu falo demais. Politização. De fato, tem politização, e eu até arrisco dizer que hoje em dia a gente está num time tão grande, libera, não libera, é grave, não é grave e tal, entre o governo do estado de São Paulo, especificamente, falando mais de São Paulo, e presidência do Brasil, que eu acho que até a hora que o governador começar a ter pareceres técnicos que até indiquem um relaxamento de alguma coisa, eu acho que é capaz dele resistir, né, sem levar em conta pareceres técnicos, mas sim a coisa política do que eu quero que fique, que me obedeça, e o outro. Então, há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque, querendo ou não, o presidente diz uma coisa, os governadores dizem outras coisas, nas periferias a realidade é outra, né, que estão funcionando as coisas normalmente, porque já lá não existe Estado, então não seria diferente em época de coronavírus. Essa história de pesquisa in vitro, a gente enfatiza isso no curso de Med-Jo. O jornalista não sabe as fases de experimento, e as pessoas não entendem que a ciência leva tempo, que para você conseguir uma grande descoberta, e uma descoberta in vitro, ela é uma grande descoberta, porque aquilo foi conseguido depois de, 15 anos de pesquisa. Então, para a ciência, isso é muito importante, mas a aplicação
real daquilo para a população, quer dizer, a população sentir a diferença daquilo, ainda vai demorar mais 30 anos. As pessoas não conseguem entender, né, que ciência é uma coisa que leva tempo. Infelizmente, a gente não consegue, como no filme lá, do cara que pega uma amostra de sangue do macaquinho e 2 horas depois já tinha um antídoto para fazer, para desaparecer aquela doença. Quer dizer, existe uma confusão muito grande entre aquilo que é mostrado e a percepção das pessoas de que ciência é uma coisa que demora para dar resultados. Eu acho que é isso. E essa confusão dos números, isso é uma coisa muito grave. Eu até estou tendo problemas com isso, sinceramente. Eu acho que o pessoal está perdendo a oportunidade, inclusive jornalistas, de dizer exatamente o que importa saber. Eu não sei, eu sou jornalista, o que importa saber? O número de contaminados, é isso que conta mais para a ciência, para a contenção, para determinar o período de isolamento? É o número de mortes? É a faixa etária que está atingindo mais? É sei lá, a mutação do vírus, que, sei lá, daqui 2 semanas pode ser uma coisa completamente diferente? Eu não tenho ideia. Esse plasma, que talvez seja... A gente está perdendo a relatividade. Eu mesma aqui, que presto atenção, que sou jornalista, que leio, que assisto, eu estou perdendo um pouco essa percepção. E esses números, é claríssimo. Quer dizer, tem a subnotificação, né? Que agora a notícia, mas são subnotificados. Ok, a gente tem subnotificação para qualquer doença no Brasil, todo mundo sabe disso. Mas, e aí, o que eu levo em consideração? O que é mais importante? Os mortos, os doentes, os internados, a capacidade das UTIs? O que é importante? E outra coisa, eles começaram a falar também do número de mortos que não eram notificados e que, enfim, e que no atestado de óbito não constava. Eu fui pesquisar com especialistas e até agora não consegui, perguntei para 2 infectologistas, se num atestado de óbito ou num atestado de afastamento de trabalho, você é obrigado a colocar coronavírus, ou você coloca a causa daquele, quer dizer, o que ele está causando? Eu estou com insuficiência respiratória, eu estou com infecção das vias aéreas, eu estou com dor de cabeça, quer dizer, tudo isso é motivo de afastamento. Falência múltipla dos órgãos é uma causa mortis, quer dizer, como é que faz? Isso... Uma coisa é a notificação do Sistema Único de Saúde, né, do Ministério da Saúde, outra coisa é a notificação da morte, ou essas 2 coisas andam juntas, ou o professor que eu tive que afastar da minha faculdade que teve coronavírus, eu tenho que notificar alguém que ele estava com coronavírus, ou não, olha, ele vai ficar afastado 2 semanas porque ele está doente. É uma confusão muito grande mesmo. Mas eu acho que, como a gente está tendo que trocar os pneus com o carro andando, quer dizer, lidar com a crise, lidar com a informação, lidar com cientistas, lidar com novas descobertas, tudo ao mesmo tempo, eu acho que essas confusões, elas são até previsíveis, sabe, Daniela? Eu acho que é por aí. A Raquel chegou aqui, está te elogiando, né? Raquel é uma das organizadoras no curso também. Raquel quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Raquel é minha co-orientadora do doutorado. Oi, gente. Oi, Tatiana. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tudo bem, Raquel? Saudade de você. Eu estou só aqui acompanhando a discussão, mas acho que a linha do que a Tatiana falou, eu acho que no momento é o que a gente tem mais que tentar fazer com que a população entenda a diferença entre um teste in vitro sem minimizar sua importância dentro da ciência, certo? E o efeito disso no paciente, nas pessoas, nos indivíduos. Eu, como pesquisadora, e mais ainda como médica e como cidadã, estou na primeira fila aqui na expectativa da gente achar alguma coisa que funcione para o Covid, né? Então, a gente não tem a função de dar opinião. Eu não, como pesquisadora, eu não posso dar opinião. Eu não posso ter esperança. Eu tenho que ter evidência, né? Então, antes de eu ter esperança, de eu poder fornecer alguma esperança para alguém, eu preciso dessa evidência. Eu acho que ter essa noção de que os estudos in vitro ainda são muito pouco, são muito distantes do efeito na realidade, é fundamental para a gente compreender os riscos da gente tentar começar a usar na prática uma coisa que a gente ainda não sabe. Eu acho que vocês já abordaram bastante isso, eu tenho discutido isso nas redes sociais, mas para mim, esse momento é um momento das pessoas saberem que a gente não está contra o uso. A gente quer só que as pessoas saibam que elas estão usando ainda exatamente. Com base não sabe da em alguma fase, coisa não muito...
Pode falar, pode falar. Não, Tatiana, mesmo. pode falar. Eu costumo sempre em Medjô, eu sempre costumo usar em Medjô um exemplo de uma reportagem que saiu, e assim, eu não estou criticando o colega, eu não gosto de criticar colegas, eu acho que eles fazem da maneira que eles acham correto, mas como a gente não tem treinamento em saúde, foi uma reportagem muito bem feitinha sobre aquela descoberta recente, não vou entrar em detalhes, até porque a minha memória está péssima, mas de uma descoberta muito interessante feita no sentido de minimizar o problema ou curar, enfim, não me lembro qual era o termo correto, o autismo. Isso aconteceu recentemente, vocês devem lembrar. A matéria estava muito bem feita, a especialista entrevistada foi perfeita, porque era uma das coordenadoras do estudo, mostrou, como toda matéria de TV, um personagem, né, uma mãe lá com um filho de 8 anos que tinha o autismo, e o grande erro, mas o grande erro foi a repórter não ter relativizado essa notícia, Raquel, e essa criança, que era personagem, foi colocada como uma daquelas que vai ser beneficiada por esse estudo da USP. Uma coisa triste, triste. Então, aquela mãe que tem aquele filho de 8 anos, que foi o personagem, é comum mesmo em matéria de TV, de rádio, você pega um personagem, fala como é a relação, que ele tem autismo, quando que eu percebi a doença e tal, procurei ajuda, não sei o que lá, e você falar de alguma descoberta com relação àquela doença, ok. Mas encerrou a matéria mostrando a mãe com o filho e dizendo, assim como ela, muitas mães e muitas crianças vão poder contar, e aí termina ainda com a sonora da mãe, dizendo, tudo que foi bom para o meu filho, quer dizer, dando a entender que aquilo é de aplicação imediata. E era uma descoberta que estava, eu acho que estava na fase de vitro ainda, ou enfim, sei lá, talvez o neto dessa criança possa se beneficiar, né? E isso também tem a ver com relativizar as descobertas da ciência, explicar para as pessoas que ciência é uma coisa que demora, né? Que leva tempo, que não é um raio que cai numa árvore, no dia seguinte eu tenho uma teoria para falar sobre eletricidade, né? E mesmo porque, Tatiana, a gente tem vários exemplos aí na história da medicina, na história da saúde no Brasil e no mundo, de estudos, muitos estudos ou muitos medicamentos que se mostraram altamente promissores em estudos in vitro e estudos em humanos, eles não se concretizaram, esses efeitos não foram mostrados. Inclusive, o contrário aconteceu, né? A albumina, por exemplo, para pacientes com grandes queimados, foi usada durante muitos anos com base na fisiopatologia. Quando a gente começou a usar a albumina para grandes queimados na prática, a gente viu que, na verdade, ela matava mais do que um soro fisiológico, que custa 40 vezes menos. Né? Então, a gente fez isso durante muito tempo. Isso é um exemplo, né, dos inúmeros que a gente poderia citar aqui. Acho que é isso. Sim. Até entrando nessa discussão, um termo que a gente usa muito, comprar gato por lebre, né? E eu acho que, nesse sentido, o brasileiro, ele quer o mais barato, o mais rápido e o mais acessível. E tem vários exemplos nessa epidemia, comprar testes de baixa qualidade ou vender testes roubados, né, que isso também está acontecendo, e como o brasileiro se acostumou muito a comprar do camelô, aquilo que está acessível, acha que isso é o melhor, mas não só no produto, em qualquer produto, mas principalmente na saúde, sim, até como a Raquel estava falando, uma informação vinda sem confiabilidade, há uma necessidade de resgatar essa mudança de paradigma, né? Até o termo em inglês é quality assurance, né? Tu tens que ter uma confirmação da qualidade do produto que tu está adquirindo, né? E, infelizmente, a nossa cultura valoriza o mais barato, sendo como, muitas vezes, aquele que é a preferência do consumo. Como é que tu acha que o jornalismo podia mudar essa cultura brasileira? Então, assim, a gente não pode também, eu não digo culpar, mas assim, responsabilizar ou jogar essa carga só no jornalismo. Acho que a gente tem uma grande responsabilidade, mas eu acho que tem que ser políticas públicas de informação, né, que não só o jornalismo. A gente tem maneiras maravilhosas de fazer relações públicas, né, e de divulgar campanhas de vacinação. O que a gente não tem é ainda poder de... A gente até está conseguindo um pouco de progresso com relação a desmascarar fake news,
mas é uma briga, por enquanto, que a gente não consegue vencer, né? As pessoas inventam qualquer coisa, passam o que elas quiserem, e o pior de tudo é que as pessoas acreditam. E eu também acho, viu, doutor Stein, também eu aprendi com a doutora Raquel Riera, e eu falo isso para os meus alunos, é que a gente também deveria noticiar experiências que não dão certo. Que deu negativo, não funcionou. E a gente nunca tem, né? Quando vocês viram uma manchete, tal medicamento testado para tal doença não dá resultados. Ou então, sei lá, remédio que está em farmacovigilância, né? Que está sendo usado há pouco tempo, mas a gente não sabe se daqui 10 anos pode causar alguma coisa ou pode fazer mal. Quer dizer, as pessoas quando começam a se encher de vitaminas, de tomar proteínas ou de se encher de vitamina D, de ômega 3 e tal, elas costumam dizer assim, mal não faz. Não, pode fazer mal, as pessoas têm que saber que essas coisas, que nada é inócuo, né? E a gente tem que noticiar. Eu recentemente eu fico pesquisando essas coisas, né, pelas redes sociais, eu estava vendo uma discussão que estava tendo, não vou entrar aqui em detalhes, até porque não é o caso, mas é uma indústria farmacêutica dessas grandonas, que estava fazendo um teste com medicamento eu não sei se é contra Alzheimer. E aí alguém ficou sabendo que essa experiência foi interrompida. E aí o que eles disseram? Que, meu Deus, eles acharam a cura para o Alzheimer, mas a indústria escondeu porque quer que as pessoas continuem tendo Alzheimer e continuem vendendo remédio, Bom, ninguém está aqui dizendo que a indústria farmacêutica é uma santa, mas eu fui atrás dessa história, fui ver qual era o estudo, simplesmente era um estudo caríssimo, né? Parecia bem feito, bem desenhado, não sei, não sou médica, mas enfim, pelo que eu vi, e eles pararam, porque a certo ponto eles viram, não vale a pena continuar, porque é muito caro, e a gente está vendo que não deu o resultado esperado. E era exatamente isso, quer dizer, isso foi tomado como uma notícia de que havia uma conspiração para que as pessoas continuassem doentes e eles iam continuar vendendo remédio, como se a indústria farmacêutica não tivesse extremamente interessada em desenvolver, a indústria farmacêutica e qualquer um de nós, interessado em desenvolver alguma coisa para minimizar os danos dessa doença. Então, é mais ou menos isso. E até como se essa decisão de parar o investimento em uma pesquisa não fosse algo como feito no dia a dia, né, das indústrias. Isso não é uma decisão isolada, né, a gente sabe que isso acontece no processo de desenvolvimento. Eu queria te perguntar uma outra coisa que me ocorreu agora, Tatiana. A gente falou muito, assim, da questão da responsabilidade, até de interpretar alguns termos científicos, mas fiquei pensando em outra coisa. O quanto, e aí a pergunta mesmo, porque não conheço a formação dos jornalistas, né? Mas o quanto existe de treinamento em relação à linguagem? Porque a gente sabe que existe, hoje o jornalismo não se dá só no papel, como antigamente, né, e na televisão. A gente tem vários formatos, né, que exigem uma adequação de linguagem, né, uma adequação de não só do conteúdo, mas da forma como esse conteúdo vai ser passado. E também depende do público-alvo, né. Para a televisão, eu imagino que seja muito difícil de fazer essa leitura, porque você tem públicos muito diversos, né, assistindo o mesmo programa, digamos assim, né, ou o mesmo telejornal. Mas como é feita essa discussão sobre a adequação da linguagem? Vocês recebem algum tipo de treinamento, orientação a respeito? Porque na área da saúde a gente sente falta disso às vezes, né? A gente sabe que a comunicação com o paciente é um calcanhar de Aquiles, muitas vezes, né? E não só com o paciente, mas até entre os profissionais. E a gente sabe que, dependendo da linguagem que você use, aquilo não atinge a população que você tem interesse de atingir, então, o seu público-alvo. Queria que você comentasse um pouco. Então, a gente tem treinamento sim, porque isso entra na parte técnica, né, do jornalista. Então, a gente tem disciplinas como jornalismo em ambientes digitais, quer dizer, de que maneira você constrói uma notícia num site, de que maneira você constrói num blog, de que maneira você constrói num grande veículo, né, que tem o jornal impresso, mas ele tem que usar uma outra linguagem, outro tipo de desenho de linguagem pela internet.
Então, a gente tem essa técnica. O texto radiofônico, por exemplo, ele é um texto que a gente fala que ele é mais manchetado. As frases são mais curtas, os períodos são mais curtos, né? Porque tem toda a ver com uma história de cognição, de que você consegue assimilar mais a informação quando o sujeito está mais perto do predicado, e não quando ele está muito longe, como acontece nos meios de comunicação impressos. E a gente tem a televisão, que é uma informação um pouco mais enxuta, mas que se complementa com a imagem, né? Porque quando a gente vê televisão, não só televisão, né, mas qualquer uma dessas reportagens audiovisuais, a gente acha que é uma coisa meio jogada ali, é um texto que alguém foi lá e colocou um monte de imagem. Não, existe toda uma técnica para que você consiga associar aquilo que está sendo dito com aquilo que está sendo mostrado. E fora isso, tem de fato o público-alvo, quer dizer, se você tem uma rádio a Eldorado, por exemplo, você tem pesquisas para dizer com que tipo de público você está lidando, né? Então, geralmente, você tem nível universitário, né? São pessoas que vão conhecer, de certa forma, certas expressões. Quando você tem publicações mais populares ou sites que pretendem que atingem uma população talvez com menos instrução, com menos capacidade de interpretação de texto, né, que é o analfabetismo funcional, que é o que pega a maior parte da nossa população, você tem que usar uma linguagem mais adequada. Eu fico imaginando como seria difícil para um médico ter que falar num meio de comunicação que você tem que tomar um remedinho que tem uns soldadinhos que vão matar o bichinho, sabe? Enfim, estou usando uma explicação que a gente dá para criança. Minha mãe me contava isso quando era para tomar antibiótico, né? Que era para fortalecer os meus soldadinhos para matar os bichinhos. Mas eu fico imaginando o medo, o receio que alguns médicos têm de falar nos meios de comunicação, falar em público, até nas próprias consultas, e usar termos que, puxa, mas isso não é exatamente isso, como médico eu não posso dizer isso. Mas às vezes, mesmo que para o médico pareça que aquela é uma informação incompleta, ou uma informação não precisa, ou que um colega médico vai ouvir aquilo e vai falar, nossa, que absurdo, não é exatamente isso, ele não está usando termos muito precisos. Mas se essa informação for passada de uma maneira muito simples, como o soldadinho e o bichinho, se naquele share, né, naquele público-alvo, aquilo surtir um efeito, né, para que as pessoas entendam por que tem que lavar o dorso das mãos e tal, eu acho que isso é válido. Eu acho que talvez isso seja um segundo sonho, né, além de emplacar o jornalismo de saúde nas faculdades de jornalismo, né, talvez um dia eu veja isso, estou lutando para isso, mas talvez por um outro lado deva haver treinamento de médicos também, porque eu acho que existe muito melindre, muito medo de adaptar a sua comunicação para aquela pessoa ou para aquele meio, né, de comunicação. Eu tenho até alguns médicos que vieram no curso de Medjô, inclusive vieram de fora de São Paulo, porque eles queriam entender um pouco, quer dizer, de medicina eles já sabem, mas eles queriam entender um pouco como é que funciona o jornalismo, porque às vezes eu não sei lidar. Uma vez a doutora Raquel me falou também que ela não ia dar mais entrevista, porque, falou brincando, né? Porque o jornalista sempre dá um jeito de distorcer ou de fazer alguma coisa, quer dizer, existem alguns macetes também para a gente falar, que a gente chama de media training, alguns macetes para a gente falar para quem está sendo entrevistado, para que o jornalista não utilize aquilo para distorcer ou pegue aquela frase que tem menos efeito e coloque lá em cima como se fosse o mais importante, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio da comunicação, não só treinar o jornalista, mas também treinar o médico e o pesquisador para que torne aquilo um pouco mais atraente, para que estimule nas pessoas a importância de adquirir aquele tipo de conhecimento e também para relativizar as suas entrevistas, porque ele vai dar entrevista com uma pesquisa que ele fez e que teve uma descoberta maravilhosa, mas ele não sabe, que o jornalista não sabe que quando está na fase de vitro ainda não vai ser no mercado, né? Então ele também precisa saber disso, porque senão o jornalista inocente vai achar que aquilo vai curar o menino autista que apareceu na reportagem. Né, Daniela? Então, eu acho que é por aí, são muitas coisas ainda, mas eu acho que saber que elas existem já é um passo grande para a gente conseguir modificá-las, né? Bom, eu tenho uma pergunta aí, eu estava vendo, saiu na Folha de São Paulo o título de uma matéria, isso foi hoje, em que
bem o tema que eu tinha abordado anteriormente. Bebida alcoólica deve ser restringida na quarentena por coronavírus, diz OMS. E aí a legenda, a entidade recomenda que governos apertem regras para o consumo, que pode reduzir imunidade e prejudicar a saúde. Bom, eu achei que ótimo, né, apontar esse tema que é uma, como se diz em inglês, hidden agenda, né, uma agenda escondida numa pandemia como essa. No entanto, olhando rapidamente a reportagem, se reporta a Europa, se reporta a OMS, mas não entrevista o Ministério da Saúde, não entrevista pessoas de comunidades que já estão sofrendo em função disso, enfim, não contextualiza no Brasil. E eu vejo algumas reportagens, por exemplo, suicídio é uma reportagem que geralmente coloca ligue para o número tal se você está deprimido, né? Então, para não ser apenas uma notícia, mas também uma ação em relação à orientação para a população. E essa reportagem, pelo que eu vi, não tem isso, não tem esse resgate para mobilizar o gestor, a opinião pública e para tentar mudar uma política pública. E aí eu queria que tu comentasse quando é que é feito a apresentação de um tema importante como esse, que apareceu na Folha, mas que não é apresentado estratégias para implementação no Brasil. Eu, como jornalista, como professora, doutora Ayrton, eu vejo como, de fato, um erro jornalístico, um erro de apuração, ou então uma reportagem incompleta. E isso dá margem à interpretação errônea. Isso acontece muitas vezes. Eu até tenho um pouco de medo, porque a gente está começando a noticiar algumas coisas que estão acontecendo na Europa. Sendo que na Europa a gente sabe que o sistema de saúde é completamente diferente e que a pandemia chegou antes na Europa, né? Então a gente está vivendo épocas de curvas diferentes. E eu até agora, nas coisas que eu li, eu não vi jornalista nenhum relativizando o Brasil com relação à Europa, né? Então eu vejo isso como uma coisa incompleta. E eu acho que sempre que a gente dá alguma notícia internacional, a não ser que seja uma coisa factual, uma bomba, uma guerra, enfim, que não tenha nada a ver com o Brasil, mas eu como cidadão preciso saber o que está acontecendo, qualquer coisa que tenha consequências no Brasil, a gente tem que dar pelo menos uma linha, ou pelo menos o que as autoridades daquele país que sofreu o atentado, a bomba, que fez a descoberta, tem a falar sobre isso. Né? Dependendo do assunto que a gente sempre tem que ter diversos pontos para abordar. Então, quando a gente está falando sobre isso e sobre essa manchete, era obrigatório você desenvolver o texto e chegar até os patamares brasileiros, ou no mínimo entrevistar uma pessoa que pudesse dar uma opinião a respeito, se o jornalista não tiver tempo para buscar os números, né? Porque os números estão aí, a gente está vendo jornalismo de dados, é uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa bem bacana. Eu falo que é o jornalismo baseado em evidências. Vou inventar esse termo. E só uma coisa para dizer que eu acho que escapou também, que a Daniela tinha falado, da história da manchete. Muita gente só lê a manchete. A grande maioria. Aí a gente tem uma porcentagem que lê o que a gente chama de linha fina, né, no jornal, que é aquela submanchete, digamos, né, que é aquela explicaçãozinha. Pouquíssimas pessoas vão ler o lead, né, que é o primeiro parágrafo. E um número menor ainda vai chegar até o final do texto. Tanto que quando vocês pegam na própria internet, ou, por exemplo, no celular, quando são notícias do Facebook ou algumas dessas redes, eu não sei se vocês já viram que tem uma plaquinha escrito assim, ler mais. Porque a partir daquele clique, as pessoas têm a noção de quem continuou lendo aquele texto ou quem parou por ali. Você consegue imaginar quem visitou a sua página, né? Você tem o número de visitas, mas você consegue ter um número específico de quem continuou lendo aquela notícia. E aí a gente vê que o número de pessoas que lê além da manchete, ou além da página inicial, né, do parágrafo inicial, vai diminuindo, né? Vai diminuindo proporcionalmente. Então, de fato, é uma grande... a gente não pode ser irresponsável, né? E isso aí também seria uma reportagem parcial, né? Digamos, porque você está dando um contexto, mas não está traduzindo esse contexto aqui para o Brasil, que seria uma coisa muito importante. Eu, como editora, cobraria isso do repórter. Muito bom. Eu acho que foi essa a minha avaliação ao ler essa reportagem. Bom, por falar nisso,
Não sei se estamos diminuindo o número de pessoas, né? Daniela, Raquel. Teria mais alguma pergunta? A Karine também está aí. Karine, também é da coordenação do grupo. Quer fazer alguma pergunta? Sim, eu estou acompanhando, achei ótimo os questionamentos de todos e a exposição, né, da Tatiana, e até pegando um gancho com o final, mas a gente também já está um pouquinho adiantado da hora, mas que é justamente também os desafios que a gente tem de levar a informação em tempos de WhatsApp, né, e quando tudo se multiplica muito rápido, então as pessoas repassam informação sem checar a fonte, então esse também é um desafio que a gente tem hoje, né? Se tu puder, talvez, falar um pouquinho sobre isso. Sim. Karina, eu vou dar um exemplo muito, muito antigo, né? Em épocas que a gente nem tinha tanta força assim para as redes sociais. Eu tinha feito uma matéria, né, e era para pegar era uma entrevista que uma pessoa deu, não vou entrar em detalhes para não me estender muito, mas uma entrevista que a pessoa deu para vários meios de comunicação. E aí, quando ela dá a entrevista, você, como jornalista, fala, bom, eu vou pegar isso aqui para abrir a minha matéria. E aí eu peguei, escrevi o meu texto e tal, e eu lembro da editora olhar e falar assim, não, mas não tá legal, acho que eu vou usar a mesma eu vou usar essa que deu o G1, né, que é o site de notícias da Rede Globo. Porque ela olhou o texto do G1 e, assim, com a cara do G1, né, com aquela coisa de G1, Rede Globo e Big Brother, não sei o que lá, aquele texto para a editora deu mais credibilidade que a jornalista que estava do lado dela e que fez exatamente a mesma entrevista. Detalhe, eu me lembro que nesse dia, a pessoa que tinha feito essa matéria era uma estagiária, era uma pessoa muito jovem e tal, não estou questionando a competência, mas nas evidências você vai dar mais importância para a pessoa que tem 20 anos de formada, né? Mas não adianta. Quando você tem um respaldo, né, visual, editorial e tal, você tende a acreditar mais naquilo. Quer dizer, a minha sogra, né, que eu chamo da velhinha de Taubaté, versão Portugal, né, porque ela é daquela pessoa que acreditava em absolutamente tudo. Não adianta o médico, né, chegar para ela e dizer que tomar cartilagem de tubarão não adianta. E ela tomou, a gente tomou até o fim da vida. Mas não adianta o médico dizer, porque ela está vendo na televisão o especialista de avental, maquiado, com a apresentadora, dando beijinho. Então, ela acredita mais naquela forma, né, do que exatamente no conteúdo falado pelo médico dela no consultório. Então, tem muito a ver com isso, que às vezes a maneira como as pessoas passam as fake news, e como chega facilmente pelo WhatsApp, e geralmente é um parágrafo, a pessoa tende a acreditar, vai acreditar mesmo, vai repassar. Como a gente tem uma onda agora de fake news e tal, as pessoas estão com mais medo de passar mico, eu pelo menos não tenho recebido tantas, mas essas fake news continuam. E assim, só para encerrar, né, que eu gosto sempre de falar sobre isso, e tem a ver com o que a Daniela perguntou anteriormente, com várias coisas, e principalmente com o que o doutor Luiz Corrêa também falou bastante né, nos textos e também no podcast, que é essa epidemia de informações e o excesso de informações. Tem um filósofo francês chamado Dominique Volton, que diz várias coisas interessantes, e uma delas é extremamente simples, mas muito válida. Ele fala que a velocidade da informação não é a velocidade do homem. Então, a gente não tem capacidade, nem o jornalista, de processar tanta informação. E a gente está vivendo essa epidemia agora, em tempo de coronavírus. Até para quem é médico, até para quem trabalha com comunicação, é uma quantidade tão grande de notícias que você não tem tempo de se aprofundar. Quer dizer, o organismo, além de você ter o tempo de leitura do texto, ele tem um tempo de assimilação daquela informação, para que aí ele possa passar a outra informação e para que aí ele possa criar em si um mosaico daquilo que ele acha que é o mais interessante, que é o mais importante. E a gente está sem tempo, porque a quantidade está vencendo a qualidade, e a quantidade impede também, né, atrapalha para que a gente pesque, para que a gente busque as informações, os textos que são de melhor qualidade. Então, acho que é isso que a gente tem que atentar. As pessoas precisam ter um pouco mais de tempo
para assimilar informações, além de buscar nas fontes certas, quer dizer, elas têm que pensar que o tempo da informação, ele é irreal, né? Ele é irreal, quer dizer, chegam 7 mensagens no meu WhatsApp ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que o mundo está em polvorosa, e não é exatamente aquilo, né? Aquilo é uma percepção de realidade que eu estou tendo. A gente tem que respirar um pouco para passar também a informação e para assimilar aquilo que pode ou não ser mais importante naquele dia, para aquele momento. Bom, então, a gente chega, né, eu acho que chega no nosso horário que a gente planejou, a não ser que alguém queira perguntar ou comentar alguma coisa, enquanto ninguém vai se manifestando, reforçar o agradecimento, Tatiana, pelo seu tempo, pela sua gentileza, né, de aceitar o convite, tanto para gravar a videoaula, como para tirar esse tempo para discutir com a gente aqui, né. Eu tenho uma pergunta, né, que eu acho que talvez a Tatiana possa contribuir. Que mídias alternativas estão surgindo confiáveis no Brasil, além das tradicionais? Principalmente que as pessoas estão muito interessadas em mídias, e eu vejo nos Estados Unidos várias revistas têm sido apresentadas de boa qualidade, e as revistas, principalmente Veja, Isto É, mesmo a Carta Capital, eu acho que diminuíram o papel já há algum tempo. E eu vejo que a tendência nos Estados Unidos tem surgido, além da Time, Newsweek, várias revistas que são referenciadas, novas, né? Político, Atlantis, que eu me lembro algumas, né? E no Brasil, revistas saíram do foco, né? Isso é uma tendência brasileira, não ter tanta importância nas revistas? Ou é uma impressão só minha? Não, é uma tendência mundial mesmo. A gente tem muitas revistas, inclusive, que foram extintas e elas só existem no meio eletrônico. Para algumas revistas isso foi até bom, porque eles aumentaram a quantidade de anúncios, ou enfim, e para algumas foi ruim. Para alguns públicos, né, que ainda preferem o papel e tal, a gente tem pouquíssimas publicações. A gente tem das revistas semanais, e tal, mas ela bastante nos conteúdos. Eu acho todo em especial perdeu bastante cadernos de ciência, mas agora não tem mais. Mas com a história do coronavírus, eu acho que a gente tem um quadro que está se revertendo. Os cadernos de saúde voltaram a existir e são os mais grossos, né? Os mais com o maior número de páginas em vários jornais. Tudo bem que a gente está em época de coronavírus, mas eu acho que isso pode despertar nas pessoas um pouco mais de interesse. E isso talvez sirva de escola para outras coisas que possam acontecer no futuro, as pessoas ficarem um pouco mais desconfiadas ou um pouco mais interessadas, né, em saúde, em ciência e em experimentos, por terem passado por essa experiência. E agora uma opinião totalmente com viés total, né, pessoal, não é nada assim, especialistas, que é a questão de ciência, que é uma revista eletrônica, tem jornalistas maravilhosos trabalhando lá, e são matérias muito, muito interessantes. Uma delas falando que não adiantava nada ficar engolindo vitaminas, proteínas e colágeno, porque isso não ia adiantar, isso não foi manchete em lugar nenhum, mas na questão de ciência foi, e estava baseada em revisões sistemáticas. E eu, pessoalmente, gosto muito das versões brasileiras do El País e BBC. Então, a gente dá uma olhada em todas elas, mas, assim, quando é uma matéria, um texto do El País e da BBC, eu fico mais interessada. Eles têm uma boa equipe, né, aqui, que trabalha com o aval, né, dos seus países de origem, mas tem bastante coisa local que é feita com muita qualidade e com muita supervisão. Isso jornalismo geral, né? A editoria de saúde continua sendo pequena, mas mesmo assim, quando vem desses meios, eu tendo a achar mais confiável. Bom, muito obrigado, e espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei muito. Dani, Karina. Também gostei muito. Acho que é ficar se repetindo. A gente já trouxe a Tatiana justamente porque tínhamos gostado muito da aula, e até porque na semana passada, quando o professor Luiz Corrêa falou, foi falado, inclusive, né, da aula da Tatiana.
Então, muito, muito obrigada mesmo, né? Em nome de todo mundo que está organizando o curso, a Raquel está colocando aqui, obrigada. Tenho certeza que a Karine também, a Karine estava falando que estava gostando aqui pelo WhatsApp, a gente vai discutindo, né? Enquanto você estava falando, então só agradecer mesmo. Gente, eu é que agradeço, eu adoro falar sobre esse tema, enfim, virou meio que um propósito de vida, né? Eu costumo dizer que quando a gente entra para a faculdade de jornalismo, a gente quer salvar o mundo, mas eu descobri com o MedJoe que a gente pode salvar uma vida, né? Através da informação, então é muito mais legal salvar uma vida do que salvar o mundo inteiro. Adoro falar sobre esse assunto, podem me convidar, eu tenho disponibilidade, eu participo mesmo, adoro falar sobre isso, podem me chamar em sites, em palestras, o que vocês quiserem, porque eu acho que é uma realização mesmo, poder levar um pouco essas informações e poder ajudar um pouco o jornalismo a prestar um serviço um pouquinho melhor para a nossa população e também para a nossa ciência. Muito obrigada a vocês. Ótimo, o retorno aí do pessoal, todos gostando muito, então. Então, boa semana com informação de qualidade, né? Verdade. Falaremos mais sobre quando toda essa crise passar. Gente, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, hein? Tchau, tchau. Obrigada.